Olá pessoal, quem chegou até aqui por causa desse vídeo, meu nome é Marcos Henrique e esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre orientação a objetos. Eu vou deixar o primeiro vídeo da série aqui em cima e também na descrição, mas antes da gente continuar, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque tem vários vídeos bacanas saindo. Não se esqueçam de ativar o sininho para ser notificado assim que um vídeo novo sair e seguir o nosso perfil no Instagram para não perder nenhum comunicado e não perder o nosso dia a dia de gravação, ok? Então vamos lá para o vídeo. Então vamos lá para a terceira parte do nosso tutorial sobre orientação a objetos. Quem está acompanhando o tutorial e fazendo junto deve ter visto que quando a gente trocou aqui os nossos itens pelo inventário e adicionando os itens dentro do inventário, apareceu alguns erros aqui. Tá? Por que desses erros? Porque antes a gente estava pegando a flecha como um formato de atributo especificamente do elfo. Agora a gente jogou a flecha para dentro do inventário. Então com isso a gente perde a referência dele por ele estar encapsulado dentro do inventário. Para a gente resolver isso a gente precisa buscar esse item dentro do inventário de alguma forma. Tá? Então a forma que a gente faz aqui, tendo em vista que a gente não quer trabalhar com posições fixas, nada disso, a gente vai criar um método aqui dentro do inventário, que eu vou colocar com escopo public, vou fazer ele retornar um item, porque eu preciso do item específico, e vou colocar o nome de buscar. Nesse método, eu vou esperar receber uma descrição de item, tá? Tendo em vista que a gente sabe qual é o nome do item que a gente precisa buscar, e aqui eu vou precisar percorrer o meu inventário de uma forma que eu ache dentro do inventário esse item específico pela descrição. Então, quando a gente fala em percorrer, a gente fala em formatos de laços. Quando a gente trabalha com métodos de laços, a gente basicamente tem alguns formatos de laços. Os mais utilizados ali, que são de repetição, são o for e o for each. Quem já tem contato com outra linguagem, o for each e o for, em algumas linguagens, ele é escrito de uma maneira diferente. Dentro do Java, ele é escrito da mesma forma, o que muda é como ele recebe os valores para ser trabalhados dentro do laço. Então, em vez da gente ter a gente percorrer dizendo aonde inicia e aonde finaliza, para a gente especificar um for each dentro do Java, a gente simplesmente faz com que ele receba. A gente especifica primeiro qual vai ser o formato de conversão. Então, eu vou dizer que eu quero converter em item todas as linhas de um array chamado itens. Ok? Dessa forma que ele já entende que é um for each, ele já entende que ele tem que percorrer linha a linha e a cada linha que ele percorrer, ele transforma em um objeto para que possa ser trabalhado dentro desse escopo aqui. Ok? Uma vez que a gente transformou cada linha em um item específico, a gente pode fazer uma verificação se item.get descrição, tá? Vai ser igual à descrição que eu recebi. Dentro do Java, a gente tem uma questão de alocação de memória que a gente não pode fazer a comparação de uma string de um formato que a gente faria em outras linguagens usando igual, tá? Por quê? Porque esse método de comparação pode dar errado se o item for alocado em um espaço diferente de memória dentro da aplicação. Então, quando a gente quer comparar uma string, a gente faz dentro do Java chamando um método equals. Esse método ele faz uma comparação dos valores e não da alocação em memória. Então, eu boto o equals e aqui dentro desse método, sim, eu passo descrição. Ok? Uma vez que deu certo, eu retorno o item específico. Tá? Então, porque é o nosso item. Porém, um método aqui, ó, reparem que ele está dando um erro. Porque ele está dizendo, se não retornar o item, tu tem que me retornar alguma coisa, porque ele tem um return. Então, eu vou passar aqui um return do tipo null. Com isso, a gente resolve esse método aqui de buscar.
E agora eu posso ir lá no meu elfo e mudar a minha flecha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que buscar agora no inventário. Então, eu vou chamar o inventário aqui e vou chamar dentro do inventário o método buscar. E dentro desse método buscar, aí sim eu vou passar a descrição que a gente colocou no nosso item. Eu vou trocar aqui. A gente resolveu essa primeira parte aqui, mas vou até dar um enter aqui para mostrar. A gente continua com erros em outros lugares. Por quê? Porque ainda está buscando na flecha. Mas agora eu posso trocar essa flecha aqui simplesmente pelo método que eu criei ali em cima. Então eu dou um get flash. Ok? Nessa troca, aqui ele já, de uma forma, já buscou no inventário a flecha. E agora eu busco dentro desse método, que é o método interno aqui, a flecha. E se eu trocar... Agora eu vou ter... Reparem que agora a gente não tem mais erros e a gente consegue fazer da mesma forma que a gente vinha fazendo anteriormente, pegando a flecha, só que de uma forma dinâmica. Uma vez que eu já arrumei aqui na minha classe elfo, agora eu quero adicionar um status para os meus personagens, para o meu elfo, para o meu anão, que vai ser um status onde eles vão ser recém-criados, eles vão sofrer dano ou eles vão já estar morto, tá? Então, eles podem ter um desses status inicialmente. Mas, se em algum momento eu quiser aumentar, eu também posso. Como que eu faço isso? A gente vai vir aqui no nosso projeto e a gente vai criar uma nova classe chamada status. Só que em vez da gente selecionar classe aqui na tipagem, a gente vai selecionar enum, que é uma forma de criar parâmetros sem a gente colocar dentro da nossa classe hardcode, botar escrito mesmo, uma forma que a gente possa utilizar ele em várias classes e ter um ponto único de alteração. Então, a gente resolve várias questões de manutenção no futuro. Então, eu vou vir aqui, vou criar esse enum e ele já vai ter um formato aqui específico mostrando como que funciona um enum. Então, mostrando que quando a gente trabalha com enum, a gente mantém tudo maiúsculo, separa por vírgula. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um recém-criado. E daí, quando a gente tem duas palavras, a gente separa eles com underline. Eu vou colocar um sofreu dano. E vou colocar um morto. Uma vez que a gente criou esse enum aqui, para a gente fazer a utilização dentro da nossa classe, a gente vem em elfo e a partir de agora a gente pode criar um parâmetro do tipo status, que é a tipagem do nosso enum lá. Eu vou colocar o nome status e vou vir aqui dentro do meu construtor e vou dizer para ele que this.status vai ser igual. E daí, como ele é um enum, eu somente chamo a classe com o nome da classe, tá? Específico mesmo, e boto o ponto, qual é o valor dentro dessa classe. Então, ele vai nascer recém-criado. Posso vir aqui no anão, só um pouquinho. E dizer que sempre que ele sofrer dano, eu posso mudar o status dele. Primeiro eu vou adicionar o status aqui. Status. Vou dizer que o anão nasce com status do tipo recém-criado também. E vou dizer que esse status, sempre que ele sofrer um dano, vai mudar para
sofreu dano. Ok? Com isso, a gente faz a utilização e em algum momento, se a gente precisar mudar esse status aqui, a gente muda em um ponto único. Mas tem uma questão que a gente, só olhando aqui a grosso modo, a gente já consegue perceber, é que elfo e anão, eles têm muitos itens, muitas coisas em comum, tá? Na verdade, os itens que não estão em comum aqui é porque a gente ainda não colocou no outro, tá? Então, se eles têm vários itens em comum, eu poderia ter uma fonte única onde a gente setaria todos esses valores e eles somente colocassem a especificação de cada um nas classes deles. O nome disso dentro do Java é herança. Então, existe uma forma da gente não repetir dados dentro de classes que consumam os mesmos dados e que tenham a mesma família, tá? Então a gente vai dar uma olhada em herança a partir de agora. Ok, e como que a gente faz essa questão de herança, então? Para isso, a gente vai ter que criar uma classe onde essa classe tenha os atributos e os métodos de uma forma bem genérica e a partir dessa classe a gente possa ir herdando, possa ir pegando os atributos que tem em comum e especificando para dentro de cada classe, tá? Então, primeiramente a gente vai vir aqui no nosso projeto e a gente vai criar uma nova classe chamada personagem. Porque no final do nosso jogo, quando a gente começa a criação ali, nada mais é do que o elfo e o anão, eles são um personagem do nosso jogo. Então a gente tem um personagem sendo criado e daí depois a gente especifica para qual raça, para qual tipagem de personagem a gente vai utilizar. Então a gente cria um personagem aqui e vai dizer que todos os atributos específicos do elfo e do anão, eles vão estar dentro de personagens e somente especificando o que é de cada um dentro das classes. Então eu posso... O que eu tenho em comum nos dois? Eu tenho... vou colocar aqui public, primeiro momento. Eu vou colocar nome. Vou colocar aqui ambos. Tem status. Já vou especificar para os dois inventário. Já vou colocar para os dois também vida. E já vou colocar experiência, porque todos eles vão ter experiência. Dentro dessa minha classe aqui, eu posso criar um construtor também. Da mesma forma que eu tinha o construtor dentro do elfo e do anão, eu vou dizer que quando for chamado personagem, ele vai receber do tipo texto um nome. E vai setar para thisNome esse nome. Ok? E uma vez que eu criei esses status aqui e eu criei esse construtor, eu posso, a partir de agora, não utilizar mais eles dentro do elfo e do anão. Eu coloquei public aqui de início, só para a gente fazer a criação, mas o correto é que a gente não utilize os parâmetros de forma aberta, tá? Só que, quando a gente tem uma questão de herança, a gente precisa ter uma especificação aqui um pouco diferente, porque a gente não pode vetar que os métodos, que as classes filhas tenham acesso a esses atributos. E lembra que quando a gente falou de escopo, a gente falou em 3 tipos de escopo. O public e o private, e por último o protect,
que é somente classes do mesmo pacote tendo acesso a esses atributos e a esses métodos. Então, como a gente precisa que os filhos tenham acesso a esses atributos, a gente vai mudar para protect. Agora que eu criei a minha classe personagem, eu posso fazer com que elf e anão herdem dela os parâmetros específicos, o construtor, e eu não preciso mais ter essa responsabilidade dentro deles. Então, eu vou vir aqui dentro do elfo e eu tenho nome lá, eu tenho experiência, eu tenho inventário e eu tenho status. Então, eu não quero mais esses caras. Eu vou fazer com que ele herde do personagem e com isso eu tenho que colocar depois do nome da minha classe extends para informar que eu estou herdando, estou estendendo de uma outra classe e o nome da classe. Uma vez que a gente especificou esse cara, notem que a gente tinha o thisNome antes acontecendo, tá? Porém, agora quem está responsável por essa questão de nome é a classe personagem. Para a gente passar para o construtor do personagem esse nome aqui que ele vai vir no elfo, que precisa ser passado adiante para que a gente não tenha esse atributo, a gente chama o construtor da classe mãe. Para isso, a gente chama a superclasse, que é a classe que está acima dessa daqui. Então, a gente chama o construtor dela com o super e passa o nome. Uma vez que a gente fez isso, a gente não precisa mais ter esse cara. Daí eu já vou especificar lá dentro do personagem esse status aqui também. Posso colocar aqui diz.experiência igual a 0. Posso colocar diz.vida igual a 100. Posso inicializar meu inventário aqui também. Diz.inventário igual a new inventário. Ok? Então, agora eu já tenho o inventário acontecendo, já tenho o construtor feito, posso passar esse... Como eu ainda tenho um encapsulamento acontecendo do elfo para fora e do anão para fora, eu posso agora pegar esses gets e sets, deixa eu apagar esse comentário aqui, vou pegar esse get de nome, set de nome, get experiência. A flecha é do elfo, então ela fica aqui. E vou passar para dentro do personagem. Então, get set nome, tenho o da experiência, vou adicionar aqui um get do status. Onde eu vou retornar qual é o status do meu personagem. Posso criar um do inventário. Dar um return nele aqui. This.inventário. E posso, para finalizar aqui, criar um da vida. Double get vida. Ok, uma vez que eu tenho esses caras aqui, agora no meu elfo só ficou os métodos de atirar flecha, o resto está tudo herdando de personagem. E eu posso fazer a mesma coisa com o anão aqui. Eu vou dar um extends personagem. E agora eu posso tirar
nome, vida e status. Tenho que passar o nome para minha classe super, então eu vou vir aqui no construtor e vou colocar a chamada para o construtor do personagem. E agora não preciso mais ter get nome, set nome, get vida, e fico só com os atributos específicos da minha classe anão e da minha classe elfo dentro da classe elfo. Ok? Bom, com isso a gente entra na parte de herança, e no próximo vídeo a gente vai se aprofundar um pouco mais em herança e polimorfismo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa parte do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado assim que um vídeo novo sair, e seguir as nossas redes sociais lá no nosso canal oficial no Instagram, que lá rola um bate-papo enquanto não saem os vídeos. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.